Vivemos em uma era de ruído, gritos, opiniões, justificativas, reações impulsivas. As pessoas falam demais, explicam demais, tentam convencer o tempo todo. Mas por trás de tanto barulho, há algo que quase ninguém percebe. Quem fala o tempo todo, na maioria das vezes, está tentando esconder o próprio medo. E é nesse ponto que Nietzsche nos entrega uma das lições mais brutais e libertadoras sobre poder. Quem domina o silêncio, domina tudo. O silêncio não é ausência. É presença amplificada. É domínio interno. É força que não precisa provar nada. Quantas vezes você já sentiu necessidade de responder imediatamente, de justificar uma escolha, de se defender de um ataque? E quantas vezes depois disso se arrependeu? Não porque você estava errado, mas porque expôs mais do que devia, porque entregou seu mapa emocional nas mãos de alguém que não merecia ter esse poder. Nietzsche, com toda a sua intensidade filosófica, dizia que a vontade de poder não está em vencer o outro, mas em dominar a si mesmo. E quem precisa reagir o tempo todo, quem responde a tudo, ainda não venceu nem a própria insegurança. Ficar em silêncio diante do ataque é para muitos sinal de fraqueza. Mas para Nietzsche é exatamente o contrário. É sinal de maturidade emocional. É o ápice da força psíquica. É saber que não precisa se defender de tudo, porque nem tudo merece sua energia. O verdadeiro forte não é o que revida com palavras afiadas. É o que sabe que poderia destruir, mas escolhe não fazê-lo, porque já venceu por dentro, porque já entendeu que a maior vitória é manter a própria paz quando tudo tenta te desestabilizar. Silêncio não é covardia, é domínio. Quem cala com firmeza deixa o outro falar por ele. E em muitos casos, o outro se entrega. Mostra sua ansiedade, sua fraqueza, sua urgência em provocar uma reação. E é exatamente aí que o silêncio se transforma em estratégia. Ele cria tensão. E tensão é território de influência. Num mundo onde todos gritam, quem cala e permanece firme vira um enigma. E o enigma atrai. O enigma impõe respeito. O enigma domina. Mas há algo ainda mais profundo nessa conversa. O silêncio incomoda não porque é vazio, mas porque revela. Quando tudo ao redor se cala, você escuta o que tentou esconder de si mesmo. Suas dores, suas inseguranças, suas feridas mal resolvidas. E é por isso que tanta gente foge do silêncio. Prefere preencher tudo com palavras, com notificações, com conversas superficiais, porque olhar para dentro exige coragem, porque o vazio que o silêncio expõe, na verdade nunca esteve vazio. Estava apenas abafado e agora grita. Nietzsche sabia que o ser humano moderno não adoece por excesso de dor, mas por excesso de distração, por não suportar ficar em silêncio com a própria verdade, por fugir de qualquer desconforto interno. Por isso, a filosofia dele nunca foi confortável. Foi uma provocação direta àqueles que viviam se protegendo em máscaras. Ele escrevia como quem lança uma lâmina, não para matar, mas para rasgar ilusões, para obrigar o outro a ver o que sempre esteve ali, mas que ele se recusava a encarar. E aqui entra a chave da questão. O silêncio não é só estratégia externa, é reconstrução interna, é disciplina, é treino de presença. É aquilo que resta quando você já não precisa mais provar nada. É quando você para de mendigar atenção, parar de buscar aprovação, parar de responder a provocações apenas para não parecer fraco. É o momento em que você entende que o verdadeiro poder não se impõe, ele é sentido, e quem o possui não precisa dizer uma única palavra. Nos conflitos, o silêncio consciente desarma. Ele devolve a atenção ao outro. Ele quebra o jogo. Porque quem espera uma reação não sabe lidar com a ausência dela. E nesse vazio se perde. Fica exposto. Fica nervoso. Tenta compensar com ainda mais barulho.
E você, imóvel, em paz, observa tudo. E se um dia decidir falar, cada palavra vai pesar mais do que 1000 justificativas desesperadas, porque ela virá de um lugar sólido, não de ansiedade, não de reatividade, mas de domínio. Mas atenção, silêncio não é omissão, não é covardia, não é ausência de voz. É saber exatamente quando usar a voz, é escolher o momento, é entender que, em muitos casos, o que você cala vale mais do que o que você diria. É quando você percebe que não precisa se explicar para quem já decidiu não te ouvir, que não deve gastar sua energia com quem já formou sua opinião, que não precisa entrar em disputas pequenas quando já está comprometido com batalhas maiores. E tudo isso só é possível quando existe solitude. Não solidão, mas solitude. A escolha consciente de estar consigo mesmo, de encarar seus abismos, de construir sua presença interna. Nietzsche dizia que só quem suporta estar só é realmente livre. Porque só quem não depende da validação dos outros pode andar por onde quiser. Só quem não teme o vazio pode construir algo verdadeiro. E só quem já enfrentou o próprio caos pode atravessar o caos dos outros sem se perder. No silêncio, você se encontra. E ao se encontrar, descobre algo assustador e libertador ao mesmo tempo. Ninguém tem poder sobre você. Ninguém controla seu estado emocional. Ninguém te tira do eixo, a não ser que você permita. E quando essa consciência se instala, você não reage. Você escolhe, você decide, você age com presença, com firmeza, com intenção. E aí, tudo muda. Porque o mundo não responde ao que você grita, ele responde ao que você emana. E quem emana presença não precisa levantar a voz, não precisa bater na mesa, não precisa ameaçar, basta estar. E o ambiente se ajusta, as pessoas percebem, a energia se impõe e o respeito vem. Nietzsche não queria formar um exército de silenciosos. Ele queria formar um exército de conscientes, de homens e mulheres que não se perdem em palavras, que não vivem à mercê das emoções, que não cedem ao primeiro estímulo. Gente que conhece sua força e, por isso, não precisa usá-la o tempo todo. Gente que sabe que, no fim das contas, vencer não é calar o outro, é não deixar que o outro te tire de si mesmo. Então agora pare. Respire. Pense nas últimas vezes em que você falou demais, reagiu demais, se arrependeu. Agora pense em como teria sido se você tivesse permanecido firme, em silêncio, intocável. Pense na paz que isso traria, no respeito que isso construiria, no domínio que isso revelaria. E se pergunte: estou pronto para vencer sem dizer uma palavra? Porque o verdadeiro poder começa no silêncio.